Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para continuar a série de indicações de livros de aviação e hoje eu vou falar de alguns livros extras, tá? Alguns livros extras, porque pra mim, se você tem alguma paixão sobre alguma coisa, seja aviação ou qualquer outro assunto ou qualquer outra indústria, o mínimo não é o suficiente, tá? O mínimo que o seu curso vai exigir, você vai ver que na prática não é o suficiente para você se destacar, né? Eu vejo claramente a diferença entre uma pessoa que sabe responder uma questão objetiva na prova, às vezes mal consegue responder, e uma pessoa que consegue conversar com diversos profissionais de vários níveis de experiência, diversos colegas, tá? Eu, claro, nunca vou dizer que eu sei tudo nem nada assim, estou começando, mas eu já estou tentando ser um outro tipo de profissional, tá? E é uma coisa natural para mim, porque eu realmente gosto do assunto, então naturalmente eu tento buscar mais conhecimento e ler mais, tá? Se você tem alguma preguiça, mas ao mesmo tempo você tem uma paixão pelo que você faz, essas duas coisas são incompatíveis, então trate de descartar logo a preguiça e vá procurar ler, tá? O primeiro livro que eu recomendo é o Almanaque do Avião. É um livro que dá uma geral sobre a história da aviação, fala sobre, vou tentar mostrar aqui, a história da aviação, algumas aeronaves importantes, tanto comerciais quanto militares, e alguns factoides, alguns fatos interessantes, assim, curiosidades mesmo sobre quanto aguenta um pneu de avião ou qual é o tamanho de um pneu, essas coisas assim, mais para impressionar seus amigos na conversa, tá? Qualquer um pode ler esse livro aqui, ele não é técnico, ele serve para quem tem um interesse na aviação, para quem já está na aviação, ou quem é leigo mesmo, mas tem amigos aviadores e não quer ficar boiando na conversa, ou quer entender um pouco mais quando ouve uma notícia sobre aviação, tá? Qualquer um realmente pode ler, ele é escrito de uma maneira bem simples, cheio de ilustrações fantásticas, então ele não é cansativo, não está tentando te obrigar a memorizar nada. O que você memorizar aqui vai ser pelo simples fato de ser tão interessante que vai ficar na sua cabeça. Então, um excelente livro e um bom ponto para começar, até se você tem dúvida se tem interesse na aviação ou não, esse livro aqui pode te ajudar a saber e pode te ajudar a despertar mais interesse também. Se você, assim como eu, gosta de aviação comercial a jato, eu recomendo o livro Jet, do Gianfranco Betting. Na verdade, eu recomendo todos os livros dele. Eu tinha também o Asas Brasileiras, que eu vendi e me arrependi bastante, e alguns colegas têm outros livros também que eu já vi que são todos no mesmo nível, são igualmente fantásticos. São livros fotográficos, tá? As fotos aqui também são num nível que é difícil de encontrar em outras obras hoje em dia, né? Principalmente da aviação. Estou para ver ainda algum autor que tenha fotos tão boas quanto o Betting. E tem textos também, tá? Vai apresentar aqui as principais aeronaves a jato e suas histórias e características, mas acho que o forte aqui é a fotografia mesmo, e ele te motiva, porque se você tiver por acaso no meio do curso ou está faltando dinheiro para formação ou qualquer coisa assim, você, ao abrir esse livro, vai logo lembrar por que você se apaixonou pela aviação comercial em primeiro lugar, e vai se sentir lá no aeroporto, sentindo o cheiro de combustível e ouvindo o barulho dos jatos, tá? Então esse aqui é um excelente livro de motivação também, e por isso eu recomendo. Recomendo o livro Sully, que é a história do Chesley Sullenberger, que fez o pouso lá fantástico no Hudson, salvou 155 pessoas. A principal lição que eu tiro disso aqui é que sua decisão de ser herói não acontece no momento da crise, mas sim em cada momento que você senta para estudar mais do que o exigido, cada momento que você escuta o que seu professor ou instrutor está falando, cada momento que você vai pesquisar acidentes para poder aprender com as experiências dos outros, tá? E o momento da crise é só o momento de executar. Se você não se preparou antes, na crise você só vai conseguir se sair se for por sorte, tá? E não conte com isso, porque a chance é muito baixa. Então, se prepare ao longo de toda a sua vida, faça sempre mais do que o exigido e exija mais de si mesmo, não só na parte técnica, mas também com relação ao caráter, a humildade e a maneira com que você interage com seus amigos e familiares, tá? Então esse aqui é um excelente livro para você pensar mesmo sobre o que é ser um aviador, além de saber pilotar ali o avião tecnicamente. Também recomendo Detetives da Aviação. Bom,
Eu não vou recomendar ninguém ignorar checklists, tá? Eles estão lá por um motivo, que é anos de observação e estudo sobre quais são as emergências mais comuns e quais são os itens que as pessoas mais esquecem. Então, eles são úteis 99,999% das vezes. Se você está em dúvida sobre usar o checklist ou não, muito provavelmente você está numa situação que é para usar sim o checklist. Mas esse livro vai falar sobre aquele 0,001% das situações em que você precisa ter o conhecimento além do checklist para saber improvisar, e você precisa ter o conhecimento de como os sistemas das aeronaves são interligados. E o livro também aborda algumas investigações aeronáuticas, né? E como aparentemente a investigação foi prejudicada pelo fato dos investigadores terem outros interesses, senão apurar realmente a causa do acidente, né? Então é uma coisa sempre para ficar atento também, ficar antenado aí no mundo das investigações. Por último, vou quebrar um pouco o protocolo e falar desse livro aqui, The Concorde Story, tá? Quebrar o protocolo porque eu tentei pegar livros publicados em português, mas esse aqui é bom demais para descartar pelo simples fato dele ser em inglês. E também ajuda se você tiver um conhecimento de aerodinâmica de alta velocidade, mas eu tinha 15 ou 16 anos quando eu li esse livro pela primeira vez, não tinha esse conhecimento e não atrapalhou, tá? Bom, pra mim é um livro fantástico sobre o melhor avião comercial de todos os tempos, tá? De mais fascinante. Pra mim é o SR-71 Blackbird no ramo militar e no comercial, no civil, o Concorde, tá? Tem aeronaves que transportam mais passageiros? Tem aeronaves mais econômicas e mais eficientes? Com certeza. Provavelmente algum dia também haverão aeronaves que voam na mesma velocidade ou até mais rápido. Mas por que eu me fascino tanto pelo Concorde? Nenhuma aeronave, né, dessas que eu vejo hoje em dia, ou provavelmente vou ver no meu tempo de vida, foram um salto tão grande, ou são um salto tão grande em relação aos outros concorrentes contemporâneos quanto o Concorde foi, tá? A mentalidade hoje em dia normalmente é como é que nós podemos construir algo que faça basicamente o mesmo que os outros, só que um pouco mais eficientemente, ou um pouco melhor. E o Concorde foi qual é o melhor que nós podemos fazer e ponto final, o melhor e o melhor, né? Abrindo mão de o mínimo de objetivos possível, né? Vamos colocar aqui todos os nossos objetivos no caderno e vamos tentar atingir todos com esse avião. E foi o que fizeram, né? Então isso é uma coisa que inspira qualquer profissional do ramo de desenvolvimento, de engenharia, do ramo criativo também, de design, né? Normalmente esses profissionais têm sonhos, mas na realidade são limitados por várias exigências do mercado. E o Concorde é um exemplo do mínimo de limitação possível, né? Isso aqui é o sonho dos engenheiros e foi o que eles colocaram em prática, praticamente da forma que eles idealizaram. Então isso é muito inspirador. Eu não acho que eu verei outra aeronave, né, que represente um salto tão grande, mas tomara que eu esteja errado, né? Mas por enquanto, para mim, o Concorde é o mais importante da aviação comercial, certo? O livro em si também é fantástico, né? Maravilhoso, como eu falei, também ajuda se você tiver um pouco de conhecimento de aerodinâmica de alta velocidade, mas não é necessário. Ele vai contar aqui a história do desenvolvimento da aeronave supersônica em geral, né? Da aviação supersônica. Vai contar o desenvolvimento do Concorde, falar sobre os principais problemas, o acidente em Paris e, por fim, falar sobre o final da história do Concorde, né? A aposentadoria da aeronave. Ele vai falar dos aspectos técnicos, das curiosidades, mas também vai ser um tanto romântico, um pouco literário também, né? Então é uma história tanto emocionante quanto fascinante para quem gosta do aspecto técnico da aviação. Então, para mim é um livro também que não pode faltar. Se você não sabe inglês, aprenda inglês para poder ler esse livro. Vai ser um bom incentivo para você começar a estudar inglês também, certo? Então é isso aí. Esses são os livros que eu recomendo, tá? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixem aí nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e até a próxima.